Olá! Tá dando para me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bem-vindos! Todo mundo tá conseguindo me ouvir? Tá dando para ouvir? Show! Bem-vindos! Essa daqui é a live do programa Se Expresse da Expressão Popular. Meu nome é Vitória Rocha e vou conduzir essa mediação de hoje. Semanalmente a gente vai fazer o programa Se Expresse, né, ao meio-dia, nas quintas-feiras, para poder conversar com autores, autoras, pesquisadores a respeito de temas pertinentes para o debate, para manter o debate das ideias vivo, né? E aí vocês podem enviar perguntas, tanto pela nossa divulgação, né, que a gente faz semanalmente, quanto aqui ao vivo também. Então hoje a gente vai contar com a participação da Helena Martins com a gente. A Helena é doutora em comunicação social e professora da Universidade Federal do Ceará. Oi, Helena, Olá, Vitória. Olá, todo mundo. tudo bem? Sobrevivendo e tentando pensar sobre esse tempo complexo. É verdade. Bom, a Helena Tudo ela bem. é doutora em comunicação social e professora da Universidade Federal do Ceará e autora do livro Comunicação em Tempos de Crise, que é publicado pela coleção Emergências em parceria da Expressão Popular com a Fundação Rosa Luxemburgo. E aí hoje é isso, né, que a gente vai conversar com a Helena sobre esse tema. Muito obrigada, Helena, por ter aceitado participar aqui com a gente do programa. Obrigada a vocês. E aí vocês podem mandar perguntas aqui ao vivo, além das perguntas que a gente vai trazer, né? Helena, eu queria que você começasse falando sobre a questão das redes sociais e da comunicação, né? Você fala no livro que isso permitiu o desenvolvimento de novas formas de exploração do trabalho. A gente está vivendo um momento atípico com o coronavírus, de home office, as pessoas estão em casa, estão, né, fazendo esse trabalho remoto. Eu queria que você desenvolvesse esse tema para a gente pensando nesse contexto da pandemia que está acontecendo agora. Então, hoje mesmo pela manhã também estava conversando com a turma de um veículo comunitário popular daqui e eles perguntaram a que crise eu me referia, então eu vou tentar puxar um pouquinho para inserir essa sua pergunta também nessa reflexão que Tá. está rondando aqui até agora, né? Quando a Uhum. gente no livro escolhemos colocar comunicações em tempos de crise, era de fato para abordar o papel das comunicações em várias crises que performam hoje uma crise do sistema capitalista de forma geral, né? A crise econômica que a gente tem ouvido falar agora sempre nos meios de comunicação, que pode levar a uma depressão até maior, talvez, ou similar à de 29, tudo isso, na verdade, já estava sendo desenhado e acaba sendo agravado por esse processo do coronavírus, né, da pandemia. E aí, nesse contexto de crise, o capital tem tentado ofertar algumas respostas, né, muito entre aspas aqui, para Uhum. continuar com a sua lógica de exploração e de acumulação. Essas respostas, muitas delas têm a ver com as novas tecnologias, porque a cada época do sistema, né, ele se embasa em alguma tecnologia específica. Então, na Revolução Industrial foi o carvão, o vapor, a água, e atualmente foi o ferro. Ao longo do século XX foi o petróleo. E desde os anos 70, dos anos 80 para cá, o que a gente tem visto é cada vez mais as novas tecnologias de informação e da comunicação se tornarem, né, essa base técnica fundamental do sistema capitalista. Então, tendo em vista esse papel delas no sistema e o contexto de crise, o que a gente tem visto é o desenvolvimento de uma tecnologia não para propiciar, como poderia ser, mais democracia, mais liberdade, menos tempo de trabalho, já que a robotização permitiria a substituição de várias tarefas, né, de trabalhos desempenhados por humanos, mas ao contrário, para explorar mais, né, para intensificar essa lógica de exploração que vai gerar lucro. Então, logo no começo do livro, o primeiro parágrafo eu tento simular um pouco do que é uma rotina de uma pessoa do Uber, né? Um trabalhador Uhum. que está vinculado ao Uber. E para poder mostrar isso, como as tecnologias passaram a fazer parte do nosso cotidiano e têm gerado esses arranjos, né? Que são arranjos muito voltados à exploração. Então, que
que tem a ver também com o discurso neoliberal de empreendedorismo, de individualismo, do cada um por si, da falta de regulação do Estado, né, de trabalhos supostamente flexíveis e que, na verdade, são trabalhos cheios de lógicas perversas de mais exploração, como a gente tem visto, né? Para finalizar essa primeira consideração, eu tenho acompanhado muita gente discutindo, por exemplo, o impacto do home office no seu cotidiano agora, e as pessoas percebem que simplesmente não tem mais uma fronteira entre o que é o horário de trabalho e o que é o horário da sua vida, né? É porque você tem que estar disponível o tempo todo para o chefe lhe acionar pelo WhatsApp. Então, assim, são formas que acabam comprometendo, inclusive, esse arranjo clássico de determinação de uma carga horária de trabalho, que foi um arranjo conquistado pela classe trabalhadora, né? Não dado pelo capital. Né? Uhum. E aí, você tocando nessa questão do Uber e tudo mais que você falou agora, eu queria entrar um pouco justamente nesse debate, né? Tanto das plataformas, porque a gente vê que as pessoas estão usando mais Uber, estão usando mais os aplicativos de entrega como o Rappi, né? Agora na pandemia, para evitar essas aglomerações. Como que você avalia essa questão junto com a questão da exploração do trabalho nesse momento, assim, pegando o gancho também da democratização da mídia, né, que eu acho que é um debate que permeia. O que a gente, acho que o debate que permeia é esse, porque é uma reconfiguração da internet, né? Quando a internet começou a ser desenvolvida, ou melhor, quando ela começou a ser popularizada, né? Porque ela foi desenvolvida para fins militares. Mas quando ela foi popularizada, teve muito, ao longo dos anos 90 especialmente, teve muita expectativa de que a internet possibilitaria novos arranjos sociais mais democráticos, mais abertos, né? Uma cooperação, inclusive. E, de fato, todas essas possibilidades persistem. Né? Tem, inclusive, um livro que eu recomendaria para vocês darem uma olhada, que chama Cooperativismo de Plataformas, que vai falar desses arranjos sociais que podem ser feitos a partir das tecnologias. Por outro lado, não é verdade que essa é a lógica hegemônica, né? Pelo contrário, a lógica hegemônica é de utilizar as tecnologias para gerar mais produtos e serviços. E é o que a gente tem visto, especialmente nos últimos anos, com a configuração de várias empresas que vão se conformar como plataformas, quer dizer, não oferecem só um produto ou um serviço, mas vira o próprio serviço, vira a sua oferta, né? E que vão passar a ofertar tudo. É um pouco o exemplo que eu sempre dou, que é mais fácil, é o da Amazon, né? O que a Amazon vende? Tudo, né? Ela não vende mais só livro, ela faz frete, ela entrega até eletrodoméstico, roupa, enfim. Né? Ela passa a ter várias ofertas. O que a Google faz? É só buscador? De forma alguma, tem até pesquisa de carro sem motorista, né? Então, assim, são várias lógicas que vão sendo desenvolvidas por essas plataformas e rap, etc., se baseiam essencialmente nesse formato. Qual é o formato? É um formato de precarização do trabalho, por um lado, e dessa oferta de novos produtos e serviços, que muitas vezes é feita, inclusive, de uma maneira pouco refletida e que vai gerando a produção de uma necessidade. Vou dar um exemplo que é algo que eu penso muito. A gente está, de fato, usando muito entrega, né? Entrega de trabalhador, não entrega de aplicativo, né? É importante dizer isso, que quem faz a entrega é o trabalhador, para evitar a contaminação. Mas, ao mesmo tempo, esses aplicativos, eles estimulam frequentemente que você faça pedidos sem se preocupar com a contaminação do trabalhador que está fazendo a entrega. Então, assim, de repente, você recebe aqui uma notificação no celular, hora do lanche, né? E peça o seu lanche. Tipo, não, você não tem que pedir um lanche, você pode cozinhar. E não ficar pedindo o tempo todo. Mas por quê? Porque eles dependem disso, né? Eles dependem de uma produção constante de informações, até porque a gente sabe que uma parte do que eles ganham é, de fato, esse nosso pagamento, por R$5, R$10 de entrega, mas uma outra parte muito considerável dos ganhos dessas plataformas, dessas empresas, é a partir da nossa produção e da comercialização que eles fazem dos dados que são obtidos, extraídos dos nossos usos, né? Então, o tempo todo a gente está produzindo ali, esses dados vão ser comercializados, infelizmente, de uma maneira que, inclusive, acaba violando nossa privacidade, as proteções todas que nós defendemos, e que vão estar gerando mais lucros, inclusive, para essas empresas, né? Já tem, inclusive, denúncias especificamente em relação à REP, de comercialização de dados. Então, também acho que é algo que a gente tem que pensar. Até que ponto elas produzem necessidades e produzem essa lógica
do uso permanente, sabe? Dessa epização da vida, como alguns autores colocam. Uhum. Helena, obrigada por essa primeira parte. Queria agradecer a todo mundo que está participando agora. A gente está aqui conversando com a Helena Martins, que é autora do livro Comunicação em Tempos de Crise, né? Então, a gente está conversando sobre esse debate da comunicação no período do coronavírus. E aí, eu queria introduzir duas perguntas, uma que a Marina mandou aqui para a gente agora, e uma puxando esse gancho da vigilância, né, que você trouxe, do capitalismo de vigilância. Eu acho que seria legal falar um pouco sobre isso, você fala sobre isso no seu livro. E eu acho que tem muito a ver com essa questão do capitalismo também, né? De você estar ali tranquilo e de repente você recebe uma mensagem suspeita de que as pessoas viram os seus hábitos de consumo e te ofereceram algum tipo de comida por SMS, né? Acho que isso todo mundo passou já na vida. E eu acho que é interessante. Só um parênteses. Um dia desse falou assim, não, é porque é muito curioso. Um dia desse chegou uma mensagem para mim assim: olá, militante, o que você vai comer agora? E eu fiquei, entendeu? Nossa, eu ia ficar com muito medo. Eu já fico meio assustada, acho que ia ficar bem tenso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente e também qual que é o papel dos veículos de comunicação, dos sites, né, dos jornais de esquerda nesse momento e para ampliar esse debate pensando na questão da democratização da mídia. Então, de fato, a gente tem visto, né, continuando e se aproximando dessa relação específica que você pergunta da vigilância, que a gente tem visto é uma inserção social da tecnologia muito feita para gerar esses processos, né, de exploração e de vigilância. Tem uma autora interessante que a gente cita também no livro, a Shoshana Zuboff, ela vai cunhar esse conceito de capitalismo de vigilância e ela vai falar dessas duas dimensões que são complementares. Primeiro, uma dimensão das empresas buscando produzir dados para, em termos marxistas, a gente pode dizer, né, reduzir a aleatoriedade da mercadoria, porque é disso que se trata, né? É tentar entender mais os padrões da Helena, da Vitória, do Vinícius, que está aqui comentando, um parceiro de lutas, e oferecer para essas pessoas especificamente aquilo que talvez se aproxime mais do gosto dela, da necessidade dela, enfim. Então tem esse lado que é para, de fato, você gerar mais consumo a partir de uma tentativa de se aproximar mais desse perfil de cada consumidor especificamente, e não como era, né, de consumidores que uma televisão trabalha. Muito geral. Então, assim, mulheres que veem a novela das 6, né? Não é mais isso, então tem esse lado. E um outro lado que é complementar é esse lado da vigilância feita pelos estados. E aí é muito importante falar dessa complementaridade, porque não é só o Estado que vigia, né? A empresa também vigia. E a empresa vigia com objetivos que são esses de propaganda, de publicidade que eu citei, mas a gente não sabe quais são os seus interesses, até porque elas também têm interesses na própria arquitetura do sistema de forma geral, né? O caso que o Snowden denunciou da NSA e os próprios escândalos mais recentes que a gente também trabalha no livro, da Cambridge Analytica e tal, mostram isso muito nitidamente. É uma parceria entre as empresas e os estados. E essa parceria se revela também agora na crise do coronavírus, né? Por exemplo, muitas empresas têm noticiado iniciativas de vigilância da população para mapear ondas de calor, para mapear fluxos, se o isolamento está ou não sendo respeitado, qual é o percentual desse isolamento. As empresas de telefonia, né, especificamente aqui no Brasil, têm sido convocadas e têm se oferecido também para oferecer esses serviços. Google, Facebook têm produzido mapas que apontam se as pessoas estão sozinhas em casa, se elas se deslocaram mais ou menos de 200 metros, enfim. E quando a gente vai olhar, essas práticas, elas são práticas que não são discutidas publicamente, não são forjadas a partir de critérios como transparência, proteção de dados e etc., e que se impõem como se fosse uma necessidade. Tem que a gente saiba realmente se elas são efetivas, se elas são feitas numa proporcionalidade, quer dizer, algo que está na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, né? As medidas têm que ser feitas sopesando os direitos e não impondo-se, né? E o que a gente vê é uma imposição. Ontem mesmo, por conta de uma pesquisa que a gente está tentando desenvolver no grupo de pesquisa que eu coordeno aqui na UFC, o Telas, eu passei o dia inteiro buscando informações sobre contratos dessas operadoras de telefonia com os estados, né, com a Prefeitura do Rio, Pernambuco, São Paulo e com o próprio governo federal. E é impressionante, você tem no máximo release
quer dizer, notícias citando as iniciativas, mas você não tem nenhum termo de uso público, você não tem nem onde obter mais informações sobre ela, você não sabe de fato se está acontecendo ou não, já você é uma promessa. Então, assim, é uma desinformação total e completa, e que é uma desinformação, culminando aí para o fim, e dialogando com a tua pergunta sobre a democratização, que é uma lógica de desinformação, quer dizer, de alienação da sociedade em relação a essas práticas, que a gente já via na arquitetura tradicional de sistemas de comunicação no Brasil, né? A gente, historicamente, nunca teve controle social, a gente nunca teve práticas de transparência, né? O que nos Estados Unidos chamam de accountability, enfim. Você nunca teve essa lógica de participação, né? O que a gente tem são as empresas, sejam as radiodifusoras tradicionais, né, Globo e etc., ou sejam essas novas empresas impondo seus modelos de negócios e fazendo negócios com o Estado. Né? Essencialmente é isso que a gente tem historicamente e o que a gente vê se reproduzir também nesse momento. Portanto, quando a gente fala de democratização da comunicação, o que a gente está falando é democratizar o conjunto, né? É atualizar essa pauta histórica que já estava colocada, portanto, como uma demanda no ambiente da radiodifusão e que só se mostra mais relevante, dada a sua extensão hoje para praticamente todas as áreas da vida social. E aí, entrando nisso que você falou, né, da mídia e tudo mais, você fala sobre essa questão do papel ideológico dos meios de comunicação, né, no seu livro também. Como é que a gente consegue traçar um paralelo, eu acho que, entre o que está acontecendo agora no governo Bolsonaro, desde a eleição, na verdade, né, a gente tem esse período, desde a eleição e agora novamente, a gente está vendo algumas pressões em relação a como ele está lidando ou não lidando, né, com a questão do coronavírus, e o que foi feito antes, né, com a presidente Dilma, com os governos anteriores, né, como é que a gente pode traçar esse paralelo, especialmente nesse momento de coronavírus em que as pessoas estão desacreditadas, né, dos meios de comunicação, é como se elas não achassem que falam verdade e tudo mais. Como é que a gente consegue traçar esse paralelo? Acho que a gente está pagando hoje por vários equívocos, né, dessa nossa história em relação aos meios de comunicação. Os meios de comunicação, vou falar mais ou menos, né, desse período aí de crise política mais aguda que a gente está vivenciando, que se referiu ao afastamento da Dilma, enfim. Os meios de comunicação construíram, ao longo dos anos 2000, desde os governos petistas, e está no trabalho da Lisiane Guazina, em outros pesquisadores, como o Vinícius Lima, trata sobre isso. Eles construíram uma postura que eles chamam de adversarial em relação à política. Né? Então, assim, o descrédito da política, todos os políticos são iguais, todos são corruptos, né? Isso tudo foi uma construção paulatina, cotidiana, que a gente veio fazendo, né? A aposta na bizarrice, a projeção de figuras desse tipo. E, ao mesmo tempo, por outro lado, os meios de comunicação foram perdendo sua credibilidade porque o papel deles, por exemplo, né, em relação aos vieses estabelecidos na leitura dessa crise política, a própria participação efetiva deles no golpe de 2016, foi afastando a população, né, e colocando, de fato, em questão a credibilidade. A própria internet também trouxe isso. Um caso, né, já que a gente está aqui nesse momento, acho que vale trazer esses casos ilustrativos e curiosos. Lembra do caso da bolinha de papel do Serra? Né? A campanha da presidência, uma bolinha de papel que foi jogada no Serra, de repente virou uma coisa absurda, os meios de comunicação explorando aquilo para colocar, né? Enfim, era contra o PT e tal. E aí vieram vários vídeos da internet e mostraram que não tinha sido daquela forma. Assim como em 2013, vários vídeos, coberturas ao vivo, mostravam que não era verdade apenas o que estava colocado nos meios de comunicação tradicionais. O que é que eu estou dizendo? De um lado, os meios de comunicação foram construindo essa leitura relacionada à política muito negativa, e, por um outro lado, a própria internet e outros processos foram questionando, de fato, a veracidade desses meios, né, colocando uma crítica. Hoje, quando você vai ver as pesquisas que falam sobre credibilidade da imprensa, hoje em dia as igrejas têm mais credibilidade do que os jornais, né? Isso é fruto dessa história que eles construíram. Então, quando a gente chega na eleição de 2018, ou na de 2016 nos Estados Unidos, mas particularmente aqui no Brasil em 2018, a gente vai ver a desinformação sendo generalizada, né? Então, os meios de comunicação
não tinham mais essa credibilidade, não conseguiam ter pluralidade e diversidade, foram se afastando, Uhum. de fato, né, desses preceitos básicos da imprensa liberal, né? E a disputa de narrativa se coloca e parece que cada um fala o que quer, né? De Sim. fato, eles podem falar o que eles querem, então os grupos bolsonaristas também podem falar qualquer coisa. Então, acho que a gente pagou muito por esse ambiente, né, informacional muito pobre na nossa sociedade e também por uma desinformação histórica que as pessoas têm em relação aos processos de construção das notícias. Então, assim, Uhum. minha mãe que está acompanhando a live sempre me fala uma coisa que eu acho muito engraçada. Ela fala assim, deu na internet, né? O que é deu na internet? A população brasileira, de fato, se acostumou a dizer deu na TV. A gente não sabe quais são os processos editoriais, a gente não sabe como a notícia é feita, quais são as escolhas de fonte, as Uhum. inclinações. Né? A gente realmente toma como verdade aquilo que aparece no Jornal Nacional. Transpondo isso para o ambiente contemporâneo, a gente toma como verdade aquilo que aparece no WhatsApp, né? No Sem Google. questionar, sem ter, no Google, sem ter mecanismos, sabe? Sem ter uma educação para a mídia que nos permita investigar as práticas, as escolhas, que nos permita ver que aquilo que deu na internet é fruto de escolhas, né? Então, a desinformação ela tem um campo muito fértil em países como o Brasil, devido a essa nossa falta, de fato, de educação para a mídia. E nesse contexto, como é que os meios, né, de comunicação popular podem disputar esse espaço para participar dessa questão da democratização da mídia? É um desafio enorme, histórico, né, que atualiza também esses desafios Uhum. que os meios populares têm desenvolvido desde sempre, né? Eu gosto muito de uma literatura que fala que também tinha jornal na época da Revolta dos Malês, né? Tem uma imprensa negra que é esquecida, tem, para chegar Uhum. mais perto, né? Tem uma imprensa feminista no início dos anos 20, do século XX que é esquecida, tem as rádios comunitárias que, especialmente Sim. nas décadas de luta contra a ditadura, foram muito importantes, e todas essas experiências históricas, elas sempre enfrentaram o problema da invisibilidade diante do sistema hegemônico, né? Então, essa é uma questão que também se mantém agora, né? Não é só a editora Expressão Popular fazer um vídeo no YouTube e colocar lá, né? A gente Uhum. sabe que o próprio arranjo hoje dessa plataforma, YouTube, e de praticamente todas, se baseia em algoritmos que não são transparentes, que, portanto, acabam, essa opacidade nos impede de imaginar que há uma equivalência, um ambiente, né, de possibilidades iguais para todos os sujeitos que atuam nela, né? Pelo Uhum. contrário, a gente sabe que esses sujeitos podem, por exemplo, pagar para monetizar determinado vídeo, ou que Uhum. aleatoriamente, por sua própria escolha, a plataforma pode tirar um determinado vídeo do ar, embora isso seja legal, elas fazem isso. Então, os meios têm, em primeiro lugar, esse desafio de enfrentar esse cenário de monopólio, né? Tanto na imprensa Uhum. tradicional como nas redes e plataformas digitais hoje. Além disso, tem o nosso desafio também como, né, campo progressista de nos unificarmos em torno de bandeiras e disputarmos de fato esse ambiente. Eu não estou Uhum. convencida de que a esquerda dá a mesma centralidade para essa disputa que a direita dá, por exemplo. Né? Não estou convencida disso. Eu acho que Uhum. ainda hoje a gente ainda pena por uma dificuldade de compreensão da centralidade, né, da batalha da comunicação que a expressão faz, CP Mídias, tanta gente Uhum. faz, a gente sabe, muitas vezes sem ter as organizações junto, né, nessa compreensão da centralidade da batalha da comunicação. E um Uhum. terceiro aspecto é, de fato, de construir outras redes, né? Como é que a gente pode construir redes nossas para, por exemplo, levantar bandeiras comuns, taxação das grandes fortunas, taxação dos bancos. Acho que enquanto a gente ainda fica, né, cada um produzindo seus conteúdos, a gente vai ter sempre essa dificuldade de fazer uma disputa de narrativas, até porque nós não nos valemos, por uma ética nossa, de mecanismos que a direita se vale, como o uso de robôs, né? Enfim, o tipo de impulsionamento falso que eles constroem e que acaba, de fato, ocupando os trend topics do Twitter, conseguindo viralizar e tal. A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso com organização e com coletividade, né? Então seria manter essa organização, né, se unir cada vez mais para realmente resistir a esse momento.
Acho que sim. Seria algo nesse E sentido. convencendo, eu sempre coloco, e acho que no livro, me parece, de alguma forma, lá nas considerações finais, que a gente faz alguns apontamentos para essa Uhum, luta pela democracia na comunicação, acho que eu coloco isso. Acho que tem dois caminhos que são complementares, né? É o caminho da batalha em torno da estrutura do sistema, uhum, quer dizer, contra os monopólios, estabelecimento de regulação, de evitar regras, por exemplo, que façam com que os conteúdos possam sair do ar, se isso for de desejo das plataformas, né? Tem uma luta, digamos, desse ponto de vista mais geral, e tem a luta também da produção, né? Que eu acho que são lutas complementares. Até porque, se a gente não produzir, né, se a gente não mantiver esses esforços, que seja um trabalho de formiguinha, a gente também uhum. perde uma outra batalha, que é a batalha da estética, né? Qual é a Sim. estética do tempo presente? Quais são os significados que a gente quer fomentar, né? Quais são os conteúdos que a gente quer que sejam conhecidos? Então, tem uma batalha política aí em torno dessa imaginação política do fazer comunicação, que eu Uhum. acho que ela é travada quando os veículos produzem os seus próprios conteúdos. E aí, Helena, tem mais uma pergunta, né, que foi enviada aqui para a gente, que eu acho que é pertinente nesse sentido, pensando na internet como uma faca de dois gumes mesmo, né, em que você consegue encontrar tanto coisas que podem estimular o debate, né, então a gente tem que disputar essa narrativa, quanto a gente também vê essa questão da precarização do trabalho, né. Então, muitas pessoas estão tendo aulas EAD, a gente está com essa questão do teletrabalho, imagino que você esteja dando aulas EAD pela sua cara. A gente está negando dar aula EAD aqui na UFC, mas muitas atividades online, né? Sim, sim, então. E aí, como é que a gente vê que essa situação, inclusive, abre precedentes para outras coisas, né? Então, para avaliação do trabalho que é realmente essencial, alguns trabalhos podem ficar em risco. Como é que os movimentos sociais podem ocupar esse debate para tentar auxiliar, preservar o trabalhador nisso? Você acha Acho que a que gente essa é consegue uma disputar pergunta. isso? Essa é uma pergunta, é a pergunta do tempo presente, né? Quer dizer, quais são as saídas que nós Uhum. vamos ter dessa crise e que sociedade a gente quer construir nos escombros da sociedade que eu concordo com a Lilian Schwartz, assim, acho que essa pandemia marca um tempo de transformação, né? Ela falou assim, a pandemia marca o fim do século XX. Ela marca uma transformação, ela pode Uhum. marcar um esgotamento de determinados arranjos da sociedade neoliberal, ou ela pode marcar a partir disso também o aprofundamento dessa sociedade, né, desses seus preceitos e tal, ou outra coisa, quer dizer, é, o debate que a gente faz sobre a EAD, vou pegar esse exemplo que você trouxe, que me é muito caro, porque aqui a gente está enfrentando muito essa discussão, né? Quem está no campo da educação está sofrendo muito com isso. Uhum. Ele vai, por exemplo, ele acontece junto com toda uma perspectiva de precarização do trabalho que já vinha em curso, né? Não à toa, em dezembro do ano passado, o Weintraub permitiu a ampliação de 20% para Sim. 40% das aulas remotas nos currículos, de cursos Uhum. presenciais, inclusive. Então, assim, você já vinha numa lógica de precarização do trabalho, de uso, mais uma vez, da tecnologia, né? A inserção da tecnologia, né, nessa lógica de precarização, e você tem agora o argumento, né? Então, assim como no Sim. caso da educação, no caso da vigilância, quer dizer, Uhum. se a gente permitir simplesmente que com o argumento da pandemia, né, sejam naturalizadas práticas sociais associadas às tecnologias, né, talvez a gente não vá disputar esse futuro, porque ele vai se impor, né? Então, a gente está falando aqui de precarização e de um monte de gente que não tem proteção social nenhuma e está precisando acessar os R$ 600 do Estado, e a Câmara está Uhum. aprovando a carteira verde-amarela, né? Assim, com o argumento Sim. de que isso vai gerar emprego num contexto de crise econômica. Quer dizer, acho que a gente tem que disputar esse futuro, né, que começa agora, né, que já está posto. Então, a gente tem que formular, e nesse caso da EAD, da vigilância, etc., acho que estabelecer limites é muito importante. Né? Nós estamos vendo que não é só a tecnologia que resolve, que ela não é só positiva, né? Então, assim, pensar as suas lógicas é importante. Não dá para desconsiderar uma sociedade que tem muita desigualdade de acesso à informação. No primeiro dia mesmo, né, partilhando essas histórias de pandemia, no primeiro dia do que eu precisei me isolar, porque
meu companheiro tinha tido contato com pessoas que confirmaram positivo. A gente ficou 14 dias aqui, isolado e tal, e ainda não tinha uma definição da universidade sobre o que faria, né? E aí eu dei uma Uhum. aula à distância pelo Jitsi, que eu costumo usar para reuniões, então até tenho facilidade, o que não é a realidade de vários professores. Nós não Sim. somos formados para isso, né? E aí, assim, ao longo da aula, teve gente que me escreveu falando, professor, o 3G acabou, né? Não tá dando para concentrar, tá difícil, tá falhando. Não tinha a mesma interação que eu costumo tentar desenvolver em sala de aula. Então, assim, é muito nítido que a gente está utilizando de uma maneira precária e os limites dessa plataforma, né, em geral, essas plataformas para isso. E, além disso, tem outra questão também. Nessa lógica, as plataformas que não são bobas nem nada, né, o capitalismo sempre, né, o sistema vai se impondo, Uhum. elas vão oferecendo suas soluções. Então, o Google, por exemplo, o Google for Education começou a oferecer, mandar e-mail, use nossa plataforma, etc. E já temos visto que várias soluções desse tipo estão coletando dados. O caso do Sim. Zoom ficou muito famoso, né, porque teve um vazamento de dados e tudo mais, uma utilização dos dados coletados a partir, né, das aulas, dos debates, enfim, do uso da plataforma Zoom. Mas em várias dessas plataformas tem lá a previsão de captura de dados. Por quê? Porque é da economia política delas. Elas se oferecem como gratuitas, mas, na verdade, elas estão usando algum mecanismo para lucrar. E esse mecanismo tem Uhum. sido, né, dado esse processo de datificação da sociedade, a captura e o tratamento de dados pessoais. Sim, e a gente percebe também que essa questão da internet é uma coisa que é tida como todo mundo tem, mas não é bem assim, né? É um privilégio também, né? Que é uma coisa que a gente não Com consegue enxergar, certeza. mas que agora fica muito evidente. E os dados, eles devem ser vistos com muito critério, porque muitos dados falam que 70% da população brasileira tem conexão à banda larga. E quando você vai ver, tem conexão 3G, que é bem diferente de ter conexão à banda larga, Sim. certo? Quando você vai olhar qual é o dispositivo utilizado, o tipo de uso que mais cresceu foi o uso por celular, pelo smartphone, inclusive Uhum. alimentando a indústria dos smartphones, né? Mas isso não tem como, a gente não pode considerar que seja a mesma coisa utilizar para produzir conteúdo, textos, para leitura, um smartphone e uma tela de um computador, desktop, né? Então, são desigualdades que elas não foram resolvidas e que elas podem se intensificar, inclusive, nesse contexto. Quer dizer, quem consegue ou não consegue estudar nesse momento, quem consegue ou não consegue ter concentração, e aí várias outras, né? As questões de Sim. gênero, a gente sabe que as mulheres estão super sobrecarregadas com as tarefas de reprodução social. Então, assim, não é só uma questão de tecnologia, tem que pensar sempre, e acho que esse é um esforço que eu tento apresentar um pouco no livro, como é que a tecnologia se insere na sociedade, em qual sociedade e quais os contornos hegemônicos dessa inserção. Sim. Bom, esse debate foi muito bacana. Eu acho que todo mundo queria continuar ouvindo, mas a gente infelizmente tem que encerrar. Helena, eu queria muito agradecer a sua participação aqui. Acho que essa conversa contribuiu muito, né, para a gente falar sobre comunicação. Acho que é uma coisa importante. Então, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua ajuda Obrigada a vocês. a ajudar a gente aqui a compreender. E, pessoal, o Comunicações em Tempos de Crise, ele está disponível no site da Expressão Popular para download, né? Ele é da coleção Emergências, da parceria da Expressão com a Fundação Rosa Luxemburgo. E semana que vem a gente tem mais debate. É isso. Muito obrigada e muito obrigada, viu, Helena? Tchau, tchau. Obrigada a Tchau, vocês. E eu fico tchau. à disposição também. Podem mandar aí pelos stories, enfim, conversando.